Olá a todos e sejam bem-vindos à Cassete Vermelha número 39, o podcast da Coluna Vermelha, onde falamos sobre a atualidade benfiquista. Como sempre, eu sou o Zé, estou aqui mais uma vez com o meu amigo. Queres-te apresentar? Eu sou o Diogo. Muito bem. Estamos aqui os dois novamente e esta semana, não é? Não tão bem como gostaríamos. Mais ou menos. Boa noite a todo o pessoal que nos acompanha na Twitch. Como é que é, Donec, André, Azeite? Estamos cá todos. Isto acontece sempre. Agora, isto é sempre que há um resultado menos positivo do Benfica, há assim umas indisponibilidades de última hora. Cada vez que o Benfica ganha, há mais pessoas cá. É assim que acontece. Já estamos habituados. Mas Por pronto. acaso é verdade, não sei se te lembras quando o Rui Vitória saiu. Sim, pá, nós Foi- tivemos, se vocês virem os números do nosso podcast, do podcast mesmo, estão sempre à volta, pá, aí 120, 150. No episódio a seguir ao Rui Vitória ter saído, tivemos 450 views. Só no podcast de gravado, que eu ainda hoje não sei explicar porque é que aquele fenómeno aconteceu. Que triplicaram. Como é que é, Kim? Boa noite, está-se bem? E que triplicaram ainda hoje, não sei explicar porquê. Mas pronto, foi assim. E estamos como As estamos. pessoas ficam contentes quando o Rui Vitória sai. Estão os rios. Está rios. Bem, hoje para aqui para a agenda temos, entretanto, na nossa ausência, que já estamos ausentes há um tempo, não é? Deram-se as seleções. Sim, foi por causa das seleções. Desculpem lá a semana passada não termos dito nada, mas também aproveitámos para descansar, que andamos aqui um bocado ocupados. Como é que é, Nuno? Tudo bem? E também andamos um bocado ocupados e aproveitámos para descansar um bocado, que isto às vezes também é exasperante. Se forem hoje ao nosso Twitter percebem, eu agora comecei a dar baile. Eu descobri um desporto novo, que é o desporto do Guilherme Duarte, que é dar baile a grunhos. No Twitter eu agora tive mais tempo, amanhã não estava com tanta paciência, mas agora, sabes qual é o problema? Eu vi-te a falar sobre massa no sangue, também fiquei um bocado. Pronto. Não percebi. Houve uma Mas miúda, pronto. coitada, ela ficou bem à toa, que disse, não sei o que, estás com um ganda melão, e eu perguntei, então mas essa piada do melão é tua, explica-me lá, isso é um original teu? E ela, não, é uma coisa que se diz. E eu, então mas porquê melão? Pode ser uma fruta qualquer? E ela, sim, pode ser uma fruta qualquer, não tem que ser melão. E depois fui eu que fiquei na dúvida, acho que foi ela que me deu o baile a mim. Mas pronto. Temos, entretanto, os dois jogos passaram-se os jogos da seleção. Viram a seleção? Gostaram dos jogos? Da qualidade de Não vi a futebol? seleção. Eu também vi a não. seleção. Fez-vos ansiar por jogos do Benfica? E depois vieram a ser estas duas. É aquela coisa, as seleções estão naturalmente predispostas para serem jogos miseráveis, porque os jogadores nunca estão juntos, neste caso não estão juntos já há 3 meses, 4 meses. Óbvio que as coisas nunca vão correr bem, principalmente quando jogas contra equipas mais defensivas, pelo que eu percebi foi como a Sérvia e a Ucrânia se apresentaram. E é preciso algum tempo para criar rotinas, e apesar dos jogadores serem melhores, porque em média uma seleção é sempre, principalmente em Portugal e na Sérvia, é sempre melhor do que uma equipa de futebol do nível que nós estamos habituados, mas os jogadores não têm rotinas e acaba por se sentir bastante isso, a qualidade do jogo é sempre bastante abaixo do que seria expectável. Pois, eu também não vi os jogos mais por falta de tempo e tempo mais que fazer do que por outra coisa. Se tivesse tempo livre, se calhar até tinha visto. Mas pelo que eu percebi, foram jogos em termos de futebol bastante fraquinhos. Tivemos também o extra de ter o João Félix lesionado ou tocado lá no meio, e 2 empatesitos para começar em grande esta viagem até ao... É o que é? É puramente para o Euro, não é? Para o Mundial.
Sim, Euro. para o Euro. É para o Euro, não é? O Mundial foi o ano passado. É isso. Por outro lado, também não foi assim tão mal. Nós perdemos o João Félix por 5 dias, mas o Eintracht Frankfurt perdeu o Gacinovic, que jogou contra Portugal, e que se lesionou, acho que logo no início da primeira parte, logo no início do jogo. E que é um dos melhores, é o melhor jogador do meio campo do Eintracht Frankfurt, e vai ser uma baixa de peso. Eu não sei a gravidade da lesão dele, mas que parecia não ser muito boa. Parecia que não era nada, parecia ser uma coisa grave, parecia. Pronto. Então, se calhar até ficamos a ganhar com isto, não é? Entretanto, também perdemos o Gabriel, mas já lá vamos, não é? Sim, mas isso não teve diretamente a ver com a seleção, percebes? Uhum. Era isso mais que eu estava a dizer. Bem, entretanto, tivemos aqui 2 joguitos que não foram grande coisa, não é? E a começar pelo Tondela, jogámos contra o antepenúltimo na Luz, e num jogo que eu acho que se previa mais fácil, não é? Mas acabou por não ser grande coisa. Os fatores do porquê disso ter acontecido já lá vamos. Mas a verdade é que foi isso. Também já lá vamos ao ambiente do estádio. Só dizer às pessoas, isto foi um jogo que tu viste em diferido, não é? Porque esqueceste de me avisar que ias para fora e eu nem sequer depois me lembrei de fazer o post no Facebook. Eu avisei que ia para fora com várias semanas de antecedência. Exato, mas por ser com várias semanas de antecedência é que eu precisamente me esqueci. Sim, mas entretanto já vi o jogo e pronto, é muito mais fácil ver um jogo quando sabes o resultado final. E neste caso, eu não achei que o Benfica tivesse feito um jogo assim tão mau. Acho que o Benfica tem ali 20 minutos iniciais bastante bons e depois acaba por ali acontecer ali alguma coisa que a equipa de alguma maneira desligou-se. Eu não creio que tenham sido as substituições. Foi ali alguma coisa que não saiu bem. Pronto, entramos em campo com o 11. Eu não sei se diria mais forte, porque está aqui o Jonas, e eu também disse isso no post do Facebook. Não sei se vale mais um Jonas a 50% ou um Seferovic a 100%, mas pronto, foi a opção que tomámos. Entramos com o Jonas, entramos com o Odisseias, André, Ruben, Ferro, Grimaldo. Como é que é, Amador? Estás a trabalhar, não é? Ferro, Grimaldo, Samaris, Pizzi, Gabriel, Jonas, Félix e Rafa. Portanto, a única opção aqui acho que seria entre o Jonas e o Seferovic, mas acabou por entrar o Jonas. E depois, indo aqui ao resumo, o Benfica teve 15 minutos. Eu estive no estádio. O que é que eu vi nos primeiros 15 minutos? Nos primeiros 15 minutos eu vi uma equipa organizada, uma equipa focada, uma equipa que vinha com ideias novas de fruto, penso eu, da paragem das seleções, e vi uma equipa que queria ganhar este jogo nos primeiros 15 minutos. Depois desses 15 minutos eu não faço ideia o que é que aconteceu, mas vi a equipa do Rui Vitória a jogar. Houve ali um clique a meio, porque se tu vis os primeiros 15 minutos são muito intensos, têm muita qualidade, têm ali boas combinações. Não estás a conseguir marcar golo, também fruto da defesa do Tondela, que defendeu com 3 linhas e com linhas muito fechadas à frente da bola. Pois, eu queria ir mais ir por aí, porque se tu vires, pronto, o Benfica entra logo com uma oportunidade muito boa do Félix, que a bola sai às malhas laterais. Sim, depois tens a penetração do Rafa, tens depois a jogada aquela jogada onde se queixámos penalti sobre o Samaris,
que eu acho que era penalti, e que depois dá um na sequência dessa jogada há um cruzamento e o Félix falha a boca da baliza, também estica-se todo, mas não consegue chegar lá. Depois logo a seguir tens o golo anulado, por fora de jogo, bem assinalado ao Jonas, né? O golo já acho que era, já não lembro quem é que foi, mas o Jonas é que faz a recepção e faz o passe e está fora de jogo quando recebe a bola. E depois ainda tens uma jogada em que o Samaris isola o Rafa, e o Rafa na cara do Cláudio Ramos não consegue marcar. A partir daqui, o que é que eu acho que aconteceu? Até aqui o que é que estava a acontecer? Estávamos a ter muitos momentos em que estávamos com uma situação de paridade, ou paridade na frente de ataque, ou seja, o mesmo número de atacantes com o mesmo número de defesas, ou então se estávamos em situação de inferioridade era sempre por um. O Tondela estava muito... Estava a jogar um bocado mais alto, não estava a jogar tão profundo como até este momento. A partir daqui o Tondela começou a jogar um bocado mais profundo, as linhas um bocadinho mais fechadas, havia muito menos espaço, e a partir do momento em que tens menos espaço para criar as tuas jogadas e para rematar, o jogo fica muito mais complicado. Eu lembro-me, por exemplo, logo aos 22 minutos, há uma jogada em que o Pizzi entra e normalmente seria uma jogada de algum perigo, mas quando o Pizzi assim que o Pizzi consegue entrar dentro da grande área com o posse de bola, com a bola controlada, o Tondela tem 8 jogadores dentro 9 jogadores dentro da pequena área, e foi assim um pouco, sempre que o Benfica foi sempre assim um bocado, sempre que o Benfica entrava, sempre que o Benfica conseguia algum desequilíbrio, o Tondela rapidamente metia muitos jogadores dentro da área, e o Benfica nunca conseguiu tirar esses jogadores até quase ao final do jogo. O Benfica foram muito raras as vezes que o Tondela tirou não teve tantos homens dentro da grande área. E quando tem aquele espaço ali à volta tão bem preenchido como o Tondela conseguiu preencher, torna-se muito complicado, e acho que foi isso que nós tivemos. O nosso principal problema foi esse: nós nunca conseguimos fazer com que o Tondela saísse um bocado da sua zona defensiva, porque há várias jogadas desse género. Há a do Pizzi aos 22 minutos em que ele entra e tem logo à volta dele 3, 4 jogadores, e depois as linhas passam todas cobertas porque tem 8 ou 9 jogadores dentro da grande área. Tens uma vez em que o Grimaldo entra entre linhas, tabela com o Jonas, mas aí o Ricardo Costa faz um bom bloqueio. Tens uma vez em que o Félix isola o Grimaldo. Foi sempre assim. O Tondela conseguiu sempre fechar bem os caminhos para a baliza do Benfica. Pá, eu estava lá no estádio, e pá, eu senti... Foi um jogo muito estranho. Eu já vou à luz desde que o estádio novo existe. Tenho o Red Pass desde que o estádio começou, pá, e este jogo fez-me lembrar aquele malfadado jogo do Estoril. Do Estoril, depois daquela meia-final com o Fenerbahçe de acesso à primeira final da Liga Europa, onde o estádio estava... Pá, se eu bem me lembro, esse jogo depois, que foi contra o Marco Silva, eu acho que as pessoas nesse jogo estavam... não só era um público diferente do que... Pá, nessa época passámos do melhor ambiente que eu já senti na Luz, que foi nessa meia-final do Fenerbahçe, para dos piores ambientes que eu já vivi na Luz. Só que de um para o outro, não só as pessoas que estiveram no Fenerbahçe, eu acho que estavam um bocado cansadas, como se sentia que as pessoas eram diferentes. Era um ambiente muito mais de famílias, e no do Fenerbahçe não. E nesse jogo do Estoril eu lembro, mas foi dos piores ambientes que eu tive na Luz, e isso também não ajudou àquele resultado. Sim, eu acho que foi esse jogo contigo do Estoril. Eu lembro-me que fui ao do Fenerbahçe, mas esse não fui contigo, fui com os amigos da faculdade. Não, isso eu estava com o Zé. Eu também fui a esse Estoril, acho que foi. E o que é que aconteceu? Pá, este jogo
isto não é de agora, eu já te tinha dito isto desde o jogo do Porto. Eu acho que as pessoas estão muito nervosas e estão. Mas isso são dos dois lados. Tu fores ver eu não consegui ver o jogo do Benfica, mas consegui ver o jogo do Porto. Depois vi o do Benfica em diferido, claro. Mas o do Porto também vias que mal acontecia alguma coisa com o Porto, mal alguma coisa falhava, ouvia-se bastante burburinho do lado da bancada do Porto. Mas não pode acontecer que tu estejas mais nervoso do que os jogadores, estás a ver? Eu não consigo perceber isso, que as bancadas estejam tão nervosas, primeiro, ao ponto de nem sequer dizerem nada, porque aquele estádio estava um silêncio. Até ao golo teve um silêncio absoluto, pá. E nós já dissemos várias vezes bem das claques, mas neste jogo tiveram muito mal. Tiveram muito mal. Tiveram iguais ao jogo todo, tiveram ao estádio inteiro. Também não fizeram estar lá ou não estar, era igual, e o estádio todo, pá, e eu incluído, eu por acaso saí de lá sem voz, mas também estava lá, também tenho que assumir a minha cota parte da culpa. E eu acho que passámos esse nervosismo para dentro de campo. Isto é visto como o Bruno Lage na primeira parte levanta-se 3 vezes, e o meu lugar é diretamente atrás dele, levanta-se 3 vezes para pedir apoio ao público, ok? E eu achei isto vergonhoso. Tipo, nós não estamos, tanto não estamos a fazer o nosso trabalho, que o treinador tem que se levantar e pedir apoio às bancadas. Pá, e aí puxavam durante os 10 segundos e depois paravam. E foi também um jogo, pá, que me custou imenso a ver, porque pelo negativismo que estava a vir das bancadas, pá, estava imensa gente tão frustrada depois destes 15 minutos, a forçar decisões, a querer remates do meio campo, a querer resultados à bruta em vez de construir. Pá, qualquer passo para trás era motivo de criticarem. Eu tinha um velho atrás de mim, que eu tive, a primeira vez que me aconteceu isto, tive para me levantar do meu lugar e para ir ver o jogo em pé lá para trás, porque pá, era uma avagoerenta que me estava-me a irritar mais do que a porcaria do jogo, e nós não estávamos a conseguir marcar um golo. É que qualquer coisa era motivo para o gajo dizer mal, e aquilo estava-me a irritar bastante, e o problema é que não era o único. E eu não percebo que, pensando onde o Benfica estava há 3 meses atrás e onde o Benfica está agora, ai, perdão, eu compreendo que estejam nervosos porque querem atingir os objetivos e isto não anda fácil, mas também têm que perceber que, ao estarem com esse nervosismo, piora ainda mais a situação em que estamos, porque eu acho que isso passou bastante para dentro de campo. Eu vi os jogadores do Benfica assobiados. Pá, e numa primeira parte, sim, depois daqueles verdade, 15 minutos, depois daqueles 15 minutos que o Benfica estava a jogar bastante bem. E eu acho que isso passou para dentro de campo. Eu acho que isso não. Estamos a ser contraprodutivos. As bancadas nem sequer estão a ser um zero, né? Naquele ponto em que não contribuem nem prejudicam. Acho que prejudicámos mesmo este jogo, e acho que. Pá, eu não percebo bem isso. Pá, por exemplo, esse velho atrás estava sempre, teve o jogo todo a dizer mal do Rafa. Todo a dizer mal do Rafa. O Rafa falha isto, o Rafa falha aquilo, não sei o quê. Quando o Rafa saiu, opa, fosse, também este Bruno Lage vai tirar o Rafa, estava a ser dos melhores em campo. Pá, as pessoas, eu percebo que o futebol seja racional, para mim também é, mas para mim a coisa está grave quando eu sou a pessoa mais racional ali, porque eu sou muito irracional no futebol, e quando eu penso, pá, fosse, eu estou a ser mais racional que estes gajos todos, quer dizer que a coisa está mesmo grave. E pá, não gostei muito do jogo por causa disso. As bancadas estavam-me a irritar ainda mais do que o jogo. Queriam resultados à bruta, e eu acho que isso passou para dentro de campo. A primeira parte foi isso. Eu acho que as pessoas estão um bocado esgotadas de toda a situação que o futebol está a atravessar neste momento. Bem, e acho que particularmente as pessoas mais velhas são um bocado, pelo menos eu sinto isso com o meu pai, principalmente, e com as pessoas mais velhas que eu conheço. Sinto que são um bocado mais sensíveis a todo o ambiente que o futebol atravessa, e querem mesmo ganhar isto. Quando ganharmos, e se ganharmos, vai ser um alívio gigante para elas. Por tudo isto tem sido um ano. Certo, mas eu acho que neste processo não podes perder o bom senso e a ponderação, porque aí sim deitas tudo a perder. Tens de ter o mínimo de cabeça fria para te lembrar que não podes perder a ponderação no meio deste. Isso é pedir racionalidade numa coisa em que não é suposto haver racionalidade. Tens que ter. Eu acho que isso. De qualquer maneira, eu percebo o que dizes
dos jogadores estarem se terem deixado influenciar pelo ambiente, Pá, eu não imagina, creio que tenha resumido a isso. O Ruben as duas vezes que enterrou, que foi no gol do Belenenses e foi agora No Zagreb, pronto, faz o penalti. no Zagreb, agora fez um passo atrasado, não deu gol, também ninguém sabe como. Foi sempre em casa. Como é que explicas que o Ruben joga melhor fora de casa do que em casa? Eu acho que o Ruben Dias anda a atravessar talvez a pior fase desde que ele está desde que ele assumiu Mas tu vês no os Benfica. erros, são sempre em Não, casa, não- pá. Não, por exemplo, o penalti do Zagreb não foi em casa, foi fora. Os gajos cá não marcaram gol. Sim, tens razão. Pá, mas acho que há muitas decisões precipitadas, principalmente neste jogo do Tondela, por causa Não, eu não sei, por exemplo, olha o Ferro não sentes Tá nada bem, disso. e depois entrou o Tarapti e também não sofreu nada disso, mas o pessoal que estava em jogo O estava Sarabia, completamente a par. o Sarabia, o Samaris também não sinto muito isso. O que eu sinto mais por exemplo, eu acho que a jogada do penalti, sabendo os jogadores do Benfica 3 ou 4 horas antes, houve dois penaltis a favor do Porto. A jogada do penalti do Samaris, eu acho que, por exemplo, influenciou um bocado mais, porque foi mesmo a partir dessa jogada que o Benfica começou a ter mais dificuldades. E também não acho que tenha sido só isso. Eu acho que também há muito mérito do Tondela, porque acho que o Tondela fez um jogaço. Eles fecharam bastante bem os caminhos para a baliza. Já te disse, eles tinham sempre 7, 8 jogadores. Aliás, se contarmos com o guarda-redes, tinham sempre 8, 9 jogadores dentro da grande área. Sempre que o Benfica se aproximava um bocado mais. E nunca havia espaço para tu. O futebol é um jogo onde se marca golos, e marcas golos quando tu estás. Normalmente com um espaço aberto para a baliza e consegue rematar uma oposição. Normalmente estas jogadas são as que dão maior parte dos golos. E o Benfica nunca conseguiu ter espaço para conseguir um remate Mas isso mérito do. Se fores ver a jogada do golo, eu não sei se queres já passar para o golo, se queres falar um bocado antes de tudo, antes do jogo, das posições. Eu acho que há coisas importantes de falar. Ao intervalo, nós estávamos desesperados para marcar um golo. Eu acho que aqui foi erro do Bruno Lage, que também não teve bem. Porquê? Porque o Samaris saiu ao intervalo, ok? Para entrar o Seferovic, e a partir deste momento o Benfica começou a atravessar períodos de grande dificuldade. Nós sabíamos que íamos arriscar mais na frente e ter atrás mais. Sim, a exposição não foi só essa, né? O Pizzi passou para o meio campo, o Félix passou para a esquerda, o Rafa passou para a direita e o Seferovic entrou para avançar. Eu acho que a partir daqui tu assumes o risco de ter mais um homem na frente porque não estás a conseguir marcar um golo, mas acho que foi bastante pior porque o que tu ganhaste na frente foi menos do que tu perdeste no meio campo, e a partir daqui tu deste o jogo para o Tondela porque tiveste o espaço, eles tiveram o espaço que quiseram para jogar no meio campo ali sem o Samaris, e a partir daqui atravessámos momentos de grande dificuldade. Acho que aqui o Lage não teve nada bem, também faz parte. Foi uma posição um bocado arriscada, é verdade, porque eu acho que ofensivamente ficámos um bocado a ganhar, porque apesar de não termos conseguido criar nada, o Pizzi mas o que eu estou a dizer é que o que tu ganhaste ofensivamente foi menos do que tu perdeste Exato, era aí que eu ia chegar. Eu também gostava um bocado de falar do João Mourinho, que é um jogador que o Benfica é daqueles jogadores que o Benfica emprestou, mas não emprestou. Ou seja, passámos o passo para o Tondela fica com ele, mas se alguém quiser comprar, o Benfica recompra o jogador e depois vende-o. Ou seja, pronto, é tipo Chiquinho. E a verdade é que o Mourinho fez um jogaço. Ele tem um momento em que está num 1-2 e consegue ultrapassar os dois jogadores do Benfica, e que depois acaba por ter um bocado azar, porque ele queria uma jogada de um 3-1 e o Tondela podia ter perfeitamente marcado um gol aí logo aos 49 minutos, e o Mourinho fez um bom jogo. E pronto, vamos ver se
o Benfica tem que ter um bocado de cuidado com estas situações, porque estes jogadores parece que jogam sempre contra o Benfica ultra motivados e fazem sempre um jogaço incrível. Eu não gostei. Querem vir cá parar. A situação do Mourinho foi uma sorte, não só porque lá no estádio ficámos com a dúvida, não só se ele estava fora de jogo, como se ele estava atrás da linha de meio campo, porque se ele estivesse atrás da linha de meio campo não era fora de jogo. Mas isso é uma jogada, porque depois a seguir há outra, porque ele tem duas jogadas, é isso sim. Ele tem o golo anulado aos 47 minutos e aos 49 tem a tal jogada do 3-1. Que ele passa por dois jogadores do Benfica e depois consegue um 3-1. E pronto, eu acho que é um bocado desnecessário este tipo... central, sim. Olha, foi para um 3-2, não foi para um 3-1. Depois o Benfica tem aquela jogada do golo anulado ao Jonas. Sim, da mão do André Almeida. Aos 50 minutos. Que é daquelas coisas. É claro que é a mão, mas se fosse dentro da área, eu acho que se fosse dentro da área do Tondela e fosse um jogador do Tondela a fazer aquela mão, eu acho que ele não marcava. Mas ia sempre ao VAR. Mas é que já vimos isto contra o Belenenses. O Belenenses tem duas mãos iguais a esta e nenhuma delas foi penalti. Por isso é daquelas coisas sempre. Bem, deixa só ver aqui o que é que o pessoal está a dizer. O Donec diz que uma boa solução para o problema das bancadas era o Benfica pôr em cada cadeira um papel com as músicas de apoio. Eu acho que isso não é preciso. Eu acho que as pessoas em geral sabem. Eu acho que o problema não é as pessoas não saberem as músicas. Eu acho que o problema é... E eu sou muito contra aquelas pessoas que dizem se vais ao estádio e se compras bilhete é para apoiar. Eu por exemplo sou uma pessoa, eu por acaso no futebol grito muito, mas na vida em geral não sou uma pessoa que expresse muito. E muitas vezes no futebol eu expresso muito para dentro, eu estou mesmo muito nervoso e não consigo expressar para fora. Acho que cada um tem o direito de se expressar como quer, cada um vive a coisa à sua maneira, não é por uma pessoa estar a cantar e outra não, que uma pessoa esteja a viver mais a coisa. Agora, isto para mim acaba no momento em que se começa a prejudicar lá dentro, porque uma pessoa pode não cantar, tudo bem, está no seu direito. Agora, assobiar os jogadores do Benfica, eu acho que o problema não é não saberem as músicas, eu acho que pelo menos neste jogo foi mesmo não quererem contribuir e foi isso que me custou um bocado, principalmente num dos momentos em que... mas não foram só as pessoas, porque as claques também fizeram o mesmo e portanto o sentimento era geral e foi só um bocado isso que me custou. O Kim está a dizer do speaker, as queixas do speaker já são recorrentes, mas daqui a bocado daqui a pouco já lá vamos. Eu ontem fui a Alvalade, eu acho que se vocês forem a Alvalade uma vez nunca mais queixam do speaker do Benfica, porque o speaker do Sporting parece um coelho da Duracell que caiu dentro de um balde de coca e depois ainda foi tomar um café. Aquele gajo é das coisas mais hiperativas que ele a falar parece o Rafa em campo a correr, ok? E eu acho que se forem uma vez a Alvalade nunca mais queixam do speaker do Benfica. Não quer dizer que seja bom, mas comparativamente é um milagre de distância. Só aqui mais 2 ou 3 comentários. Benfica não tem cláusula oficiais, não pode ter músicas. Sim. 3 avançados com a Vitória pode ter músicas. Isso não é bem sim, assim. As músicas têm. Quando tu registras uma claque, não registras as músicas. E o speaker do Sporting ontem passou o jogo todo a falar. Sim, também já lá vamos no jogo do Sporting, que eu tenho bastantes coisas para dizer, que esse jogo também me custou bastante estando lá, e hoje houve aqui bem, já lá vamos. Sim, o gol do Jonas foi anulado, foi bem anulado, foi a mão do André Almeida. Estávamos a ter oportunidades da frente, o nosso problema não era na frente, porque se tivéssemos estas oportunidades e não tivéssemos o contra do Tondela, até eu diria que não estávamos mal de tudo, mas o problema é que estávamos a ter bastantes problemas lá atrás. Para mim, pronto, depois aos 55 temos outra oportunidade, depois temos um lance de longe do Jonas. Estávamos a tentar, o Tondela aqui também estava a ter muito mérito. E depois uma coisa, ia-me esquecendo desta coisa que eu escrevi isto no post. Houve uma coisa, já desde a primeira parte, uma modalidade nova da arbitragem, e eu não sei se alguém me sabe explicar isto, porque no estádio estavam a tentar explicar isto, mas não me fez sentido. Neste jogo, houve uma coisa de arbitragem que é o fora de jogo com lag, ok? Fora de jogo com atraso. O que é que aconteceu? Agora com o VAR,
disse... Mas isso é mesmo assim. Não é mesmo assim. Desculpa lá, porque foi a primeira vez que isto aconteceu. Agora com o VAR, a ordem dos árbitros, quando têm dúvidas, é deixar a jogada correr até ao fim e se for gol vão ver ao VAR. Ok? É esta a ordem que tem. Agora, neste jogo houve uma modalidade diferente. Que foi... Não é marcado fora de jogo, a jogada corre. Depois, a jogada corre normalmente. Já os jogadores do Benfica correram para a bola, chegaram à bola, a bola está em disputa e pá, e 10 segundos depois ou 15 segundos depois, o árbitro marca fora de jogo. Com a jogada já a decorrer, é tipo lei da vantagem do fora de jogo. Pá, que isto não me fez sentido nenhum. E não me digam que isto é por causa do VAR, porque se fosse por causa do VAR, deixavam a jogada correr até ao fim, que não deixaram. Com a jogada ainda a correr, com a bola dentro de campo, pararam a jogada. Eu não consigo perceber isto. Eu acho que eles dão lei da vantagem até a ver. Desculpa, lei da vantagem do fora de jogo? Isto não existe. Não é lei da vantagem. Deixam o jogo prosseguir. Isso não. Isso a partir. Desculpa lá. O árbitro acha que é fora de jogo e marca na altura, ou tem dúvidas e deixa a jogada correr. Ok. Sim, e deixa a jogada correr até o momento em que a jogada fica um bocado não vai dar em nada. Então, mas estás a marcar um fora de jogo 15 segundos depois de ser fora de jogo? Parece que o árbitro está com atraso. Pá, não é, acho que não é por aí. Pá, o Lage pelo menos disse isto na conferência de imprensa e eu concordo. Isto aumentou para a frustração dos jogadores porque estão-se a cansar, estão a correr para a bola e depois isto teve bastante impacto. Isto aconteceu para aí 3 vezes que eu tivesse. Mas a cena é, eu li o teu post primeiro antes de ver o jogo, porque li o teu post logo na noite do jogo. E eu a seguir quando eu vi o jogo, tive isso em consideração e foi uma coisa que ele fez desde o início do jogo. Ali logo no início do jogo, ali 2 ou 3 fora de jogo ao Tondela em que isso aconteceu. Ele deixou o jogador continuar com a bola. Se ele depois chegar a um caminho em que não chegar mas tu cais no ridículo ter uma jogada a decorrer, não se passa nada e depois marca e depois assinalas fora de jogo, estás a ver? É tipo, é um fora de jogo assinalado quando não existe fora de jogo nenhum porque foi 15 segundos antes. Pá, aquilo é completamente ridículo, pá, e eu concordo com o Lage. Eu acho que isto primeiro contribui para a minha frustração, e se contribui para a minha frustração ainda contribui ainda mais para a frustração dos jogadores. Pá, é ridículo. Decidam-se, ou marcam fora de jogo ou deixam a jogada correr até ao fim. Agora este intermédio é estúpido, é o que eu acho. Sim. Porque depois tens um boneco na lateral, vestido de preto, a levantar uma bandeira que tu não sabes o que é que está a acontecer. Pá, e eu acredito que seja frustrante para os jogadores, porque os jogadores podiam não se ter cansado e corrido para a bola, porque até, às vezes, aliás, são quase sempre jogadas perigosas, porque estão ali no limite de fora de jogo e estão a desmarcar um jogador atacante. Eu até a mim aquilo me estava coisa, tipo, na primeira parte não me costumo levantar muito, só na segunda, pá, e estava a dar em doido, aquilo estava-me a cansar até a mim. Mas pronto, pá, o Tondela foi tendo oportunidades, tem aqui aos 72 minutos mais uma. Acho que também era importante falar aqui do Odisseias, numa altura que se fala muito se ele é de... Sim, isso é do António Xavier, do Xavier, o Matos. Não, também já lá iremos falar do Sfilar depois no Sport. Pá, e é assim, eu acho que a questão, num guarda-redes do Benfica, a discussão não se tem que centrar à volta de se teve culpa no lance ou não. A discussão do guarda-redes do Benfica, para mim, tem que se centrar à volta de se podia ter feito mais ou não, ou se valeu pontos ou não. Pá, o Vlaco Dimos neste jogo valeu pontos, ok? Esta defesa não era fácil. O gajo defendeu com o ponto dos sim, ele está a falar de uma jogada 72 minutos, aquele remate de longe, de fora da área. António Xavier entra do lado direito e puxava para o lado esquerdo e para o pé esquerdo e remata. E o Vlaco Dimos consegue defender. Pá, o Vlaco Dimos neste jogo, ele já nos custou pontos, contra o Belenenses então custou-nos pontos, mas neste jogo valeu-nos pontos, porque este golo, numa altura em que o Benfica estava 0-0, eu não sei que resultado é que isto depois teria tido no jogo. E eu acho que a discussão à volta de um guarda-redes do Benfica tem de se centrar não se teve culpa ou não, porque isso era a desculpa do Varela do ano passado. Quantos frangos é que o Varela deu? Não deu muitos.
deu para aí 2 ou 3, pronto, o Benfica já é bastante. Mas também era sempre aqueles Deu lances. no Boa Vista. Sim, isso eu lembro. Mas também tinha sempre, pá, era uma coisa que nos Sim, irritava o problema o problema do Varela não era tanto os frangos, era ele a cada 3 remates à baliza sofria um gol. Mas era isso, mas também havia sempre aquela discussão a dizer, não tem culpa. Pá, e se calhar não tem culpa, mas a discussão à volta de um guarda-redes do Benfica, uma equipa que quer ser campeã, tem que ser um guarda-redes que a discussão assente neste jogo, o guarda-redes valeu pontos ou não valeu pontos. Acho que a discussão tem que se centrar à volta disto e não se teve culpa ou não. Porque para não ter culpa temos qualquer um dos outros guarda-redes da Primeira Liga e não os temos cá no Benfica por alguma razão, não é? Mas pronto, é só a minha opinião. O Vlaco Dimos neste jogo esteve bastante bem, salvando-nos aqui mais uma vez, pá, e eu gosto bastante dele. Tem as suas culpas, que claro que tem, já nos custou pontos, mas acho que o que nos está a valer tem compensado. A certa altura é uma substituição, não é? Espera aí, o Donek deu-nos o sub. Muito obrigado, Donek. Não vi. Obrigado. Sub Tier 1, muito obrigado. És o nosso segundo sub. O Marda é o primeiro, mas muito obrigado. Donek, depois temos que falar contigo, porque, bem, não queremos aqui já desvendar coisas, mas queremos ter aqui uns convidados aí da tua área, ou até mesmo tu, porque queremos aqui uns entendidos a falar do assunto no coisa, mas depois mandamos mensagem e falamos contigo. Desculpa, só aqui agradecer uns follows. Gonçalo e Hipnose the First, obrigado pelo follow. E Donek, obrigado pelo sub. O que é que o pessoal está aqui a dizer? Publicações no Insta, mensagens de apoio. Bem, já acabamos os comentários, deixem-nos só acabar o jogo primeiro. Pronto, o Vlaco Dimos neste jogo para mim valeu pontos. Depois, aos 80 minutos temos uma grande bomba do Jonas. Que o Cláudio Ramos ainda sim, nessa altura já está o Tarapte em campo, não é? Sim, exatamente. Vamos falar do Tarapte. Pá, nós dissemos no Facebook que o Tarapte até ao fim da época, Corvax, obrigado pelo follow, ia ser importante. E eu acho que a verdade, eu acho que há um jogo antes, uma segunda parte antes do Tarapte e uma segunda parte depois do Tarapte. O Tarapte, para todos os seus pecados que já tem no Benfica, o Tarapte entrou em campo e revolucionou um bocado ali a dinâmica, porque foi o único jogador que parecia... O Tarapte entrou com uma tesão gigantesca. Sim, ele teve um impacto nos dois lados, quer defensivamente, quer ofensivamente. Foi um jogador que teve impacto nos dois lados do campo. E a substituição na altura fez sentido por uma simples razão. O Pizzi estava a jogar no meio e estava a transportar muita bola. E se era para isso, mais valia ter um jogador como o Tarapte, que é um jogador que consegue transportar melhor a bola e acaba por... Ele tem, e não era só isso também, tem a questão da parte defensiva em que o Pizzi não mal defendeu e o Tarapte deu outra qualidade defensiva. Ele tem ainda umas 3 ou 4 recuperações de bola, pelo menos. A qualidade de passe e a visão de jogo do Tarapte é uma coisa completamente acima da média. Era onde ia a seguir. Ele tem uma trivela para o lado esquerdo, acho que é para o Grimaldo, muito boa. Tem aquela entrada, aquela vez em que penetra pelo lado direito do campo, em que faz uma combinação com o Félix e com o André Almeida, que depois até dá algum perigo. O Tarapte entrou bastante bem e eu acho que é um jogador que vai ser bastante importante. Aliás, eu achava que ele já ia ser importante. Eu acho que agora ainda vai ser mais com a lesão do Gabriel. Acho que vai ser um jogador muito importante na fase final da época. E com todo o mérito, acho que ele está a fazer pela vida. É verdade, não correu muito bem os primeiros 3 ou 4 anos, mas se calhar ainda vai valer a pena ter o Tarapte. Pessoal, só aqui de avisarmos, nós depois acabamos o podcast e depois damos para aí mais uns 10 ou 15 minutos só para aqui para o pessoal da live, aqui para interagirmos mais convosco, só para compensar aqui o tempo que estamos aqui só a falar os dois e não conseguimos muito responder aos comentários. Portanto, se ficarem aí no fim, ficamos só aí a responder comentários e a falar convosco. Eu até me ri porque primeiro pronto, eu estava um bocado nervoso e eu quando estou nervoso sou tipo o Chandler para quem vê os Friends e tipo começo a mandar piadas e o Tarapte foi aquecer e eu ri-me e depois o Tarapte entrou e eu ri-me e depois o Tarapte começou a jogar e eu já não me ri tanto porque comecei a ver como é que ele joga e aquilo não é motivo de gozo nenhum.
Já tínhamos dito isto quando o vimos jogar na equipa B. Ele é um jogador que Sabes que tecnicamente é capaz de ser. o lateral esquerdo disse, o Pedro Boças disse no Twitter que teve há pouco tempo a falar com um jogador do Benfica B e a sair do treino, e está num tweet dele, podem ir ver, e ele disse que falou com o jogador, não disse quem era, e, ao que o jogador disse, ele perguntou-lhe, então como é que correu o treino? Ele disse, fiquei na equipa do Tarabt, que quem fica na equipa do Tarabt ganha sempre. Pá... Eu acho que já vi isso, e acho que também já ouvi quem é que é o jogador, mas não me lembro. Mas sim, o Tarabt é um jogador que tecnicamente é capaz de ser dos 3 melhores do plantel do Benfica, se não for o melhor. Médio. E vê-se sempre pelo. Não estás a dizer jogador, médio. Tecnicamente. Tecnicamente, certo. Vê-se pela qualidade de recepção de bola dele, pela qualidade de passe, é um jogador bastante acima da média. E só está a cumprir aquilo que nós esperávamos. Como vem muito tarde, mas se calhar vem na hora em que mais precisávamos. E não há nada. Fez um bom jogo dos dois lados do campo, isso é que é importante dizer. Só acelerar isto mais um bocado, depois indo só mais ao golo, que acho que é a única coisa que importa até ao fim. O golo, eu gostava um bocado de falar do golo, porque o golo eu acho que para mim é o único erro do Tondela na segunda parte. Se reparares, o golo acho que é a única jogada do Benfica que o Benfica tem em que não está com uma clara inferioridade numérica dentro da área. Sim. São 2 passos verticais. Primeiro o Tondela estava um bocado subido. Primeiro o Gabriel mete a bola no Grimaldo, e o Grimaldo imediatamente mete a bola no Seferovic, e no instante nós conseguimos dois avançados dentro da área só com 3 defesas, que é a primeira vez que tu consegues fazer isto na segunda parte, porque o Tondela tinha sempre os tais 6, 7 às vezes 8 jogadores dentro da área, e foi para mim o único erro que o Tondela fez na segunda parte toda. Foi esse momento em que o Benfica, com 2 passos mais verticais, muito rápidos, consegue criar uma situação em que não está com uma inferioridade numérica gigante dentro da área do Tondela, e o golo acaba por nascer aí. Um ataque 1, 2, 3, 4, 5 e depois ainda tens André Almeida aqui do outro lado. Sim, foi das poucas vezes que tu conseguiste construir. Sim, mas eu estou a falar mais dali da frente ofensiva, que estás numa situação de 2-3 dentro da área. Sim, e foi a primeira vez que tu consegues isso. Sim, certo. Foi a única vez que tu conseguiste isso na segunda parte toda. Isso. E era isso que eu estava a dizer no início da parte deste jogo, foi que... Estão aqui nos comentários a falar do teu campo que só viu, tens que o levar à rua. Eu ouvi. Sacana. Mas estava a dizer, na segunda parte toda, nós nunca tivemos esse momento, porque o Tondela, a partir dos 15 minutos da primeira parte, conseguiu sempre tinha sempre as linhas muito mais fechadas, não havia espaço entre linhas, e tinha sempre 6, 7 jogadores dentro da área. E mais uma vez aqui o Seferovic a matar na frente, uma festa do caraças. Depois até ao fim foi uma desgraça de nervos lá no estádio que nem imaginas. Eu senti-me mesmo mal. Este dia para mim foi um bocado complicado. Eu tive treino de manhã, 2 horas, andei a levar a porrada, tenho aqui os nós dos dedos todos, e nós tenho todos fodidos. Treino de stress 2 horas e depois treino de stress à noite com esta porcaria deste jogo. Eu senti-me mesmo mal a vir para casa, porque os nervos neste jogo foi uma coisa gigantesca. Mas pronto, ainda bem que se resolveu, foi um alívio do caraças. A partir do golo, sim, as pessoas começaram a apoiar, porque foi um alívio para toda a gente, mas eu acho que devia ter sido antes. Mas pronto, a partir daqui viu-se realmente algum apoio, mas foi só a partir dos 84 minutos. Ainda sofremos um bocado até ao fim, mas pronto, valeu a pena. O que fica são os 3 pontos, um jogo mais complicado, acho eu, do que estávamos à espera e do que era expectável. O Benfica podia ter simplificado bastante mais isto. Acho que foi o que foi. Valeu pelos 3 pontos. Temos de ser um bocado pragmáticos aqui até ao fim. Agora não vai haver jogos fáceis. Vamos jogar contra o Feirense, que está agora em último. Não está só em último, como disseste no outro dia, está
para lá do último, está não sei quantos pontos do penúltimo. Está 9 pontos do penúltimo. Pronto. Pois, eu acho que o Feirense é daquelas coisas que eles já desceram, toda a gente sabe que eles já desceram, e pronto. Mas isso também não vai facilitar o trabalho do Benfica, porque os jogadores querem provar às outras equipas que vão subir e às equipas que estão na primeira divisão, que são jogadores de primeira divisão e que querem continuar a jogar ali, por isso vão ver este jogo do Benfica como uma montra. Mas pronto, estou curioso para ver o jogo. Acho que o Benfica tem sempre uma boa reação a jogos maus, com o Bruno Lage, e pronto, a verdade é que o jogo com o Tondela eu não acho que tenha sido assim tão mau. Não foi mal para ti que não estiveste no estádio, quem lá esteve a sofrer. Sim, eu até disse, por acaso não estava à espera que tivesse tanta coisa, mas no fim, por acaso foi engraçado. O Benfica há uma semana liga-me para me oferecer um seguro de saúde e neste jogo quase que me mata do coração. Para mim isto é marketing. É marketing inteligente, porque eu disse que não queria o seguro de saúde e agora mostraram-me que eu precisava de um seguro de saúde. Se foi como marketing, foi uma grande jogada, mas por favor não façam esta merda outra vez, porque eu morro antes de vos comprar o seguro de saúde. Pronto, já aqui vamos alongados neste jogo, está fechado. São 3 pontos. Depois ainda há uma oportunidade no último minuto. Sim, estavam aqui a dizer nos comentários também que iam marcando. Está aqui a dizer. Sim, o Rubén Dias dá demasiado espaço no último lance do Tondela estava a vaca dentro da baliza. E o Gonçalo a dizer que o Seferovic tem uma oportunidade contra o Tondela e marca, e tem 2 ou 3 contra o Sporting e não marca. Sim, o Seferovic é uma grande máquina, mas temos que lembrar ainda que é o Seferovic, né? O Gonçalo estava também a dizer que o Feirense está a 13 pontos do Setúbal, que são as próximas 2 equipas que vamos jogar no campeonato. E pronto, foi o que foi e pronto. Jogo com o Sporting de ontem. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Pré-jogo, ok? Arranjaram bilhetes à última da hora para ir ao Alvalade, para a bancada dos lagartos. O que é que eu vos tenho a dizer sobre a experiência de Alvalade? Aquilo foi muito complicado. Primeiro, eu estacionei o carro ao pé da cidade universitária, que era o único sítio ali ao pé que eu conhecia, mais ou menos, que tivesse lugares, porque a minha namorada andava ali, a minha ex-namorada andava ali em direito e eu conheço mais ou menos a zona. E o caminho até ao estádio são para aí, 15 minutos a pé, 10 minutos a pé. Não, eu não fui de vermelho, porque também fui com o meu irmão, fui com uns amigos do meu irmão e eu odeio confusões. Primeiro odeio molhos de gente e depois odeio confusões, e achei melhor não ir de vermelho, achei que não ia ganhar nada com isso, ia só, se ganhasse era confusões, e estava ali a comprar coisas que só me iam prejudicar. Pronto, fui de preto para não comprometer. Nos 10 minutos em que eu estive até ao estádio, ali a passar pelos Sem Montaditos e pelo MEC da cidade universitária, o que é que eu vi? Vi o cântico mais usado era Filhos da Puta SLB, ok? Mas muitos, bastantes. E não eram poucos. E não eram muitos, bastante. Vi... não sei, nem sei. Cá fora estava pouco animado, eles não estavam assim tão confiantes como isso, mas vi muita gente. Foi o cântico mais ouvido, foi o Filhos da Puta SLB. Chegando lá dentro, fui lá para o meu lugar, não sei o quê, por acaso houve aquela discussão, cá sempre, e houve gente no Twitter que disseram que isso lhe aconteceu. Houve gente do Benfica que levou adereço do Benfica e camisolas e que pediram que lhes tapassem, e eu realmente, as pessoas que vi com a camisola e com as coisas do Benfica estavam todos tapados, tinham todos casacos por cima. Vi aí 2 ou 3, estavam lá, tinham com as coisas do Benfica. Eu fui lá para cima, aquilo é o equivalente ao terceiro anel do Benfica, não sei como é que aquilo se chama, porque aquilo não é terceiro anel, porque não há segundo anel no Sporting. Fui lá para cima. Vi pessoas com adereço do Benfica, estavam a ser bastante discriminadas, mas pronto, estava-se tudo a comportar, também não houve grande razão de festejo. E entrar em Alvalade, eu acho que o Baquer já tinha escrito uma crónica sobre isto, é entrar num mundo paralelo. Tu primeiro lês nas bancadas, primeiro logo a começar 22 campeonatos nacionais, que nem com o Varandas isso mudou. Depois
naquela zona onde o Benfica tem... Acho que o Varandas no final vai acabar por ter um mandato muito parecido com o Bruno Carvalho, pelo menos a nível... nas modalidades, eles vão, pelo que me consta, vão continuar a gastar mais dinheiro do que é suposto. E por isso a estratégia acaba por ser muito semelhante à do Bruno Carvalho, bastante populista. Pá, depois, naquela zona, o Benfica tem uma zona em frente aos bancos, na bancada, em que tem lá os títulos que ganhou. Tem as 2 Champions, tem os 36 campeonatos nacionais, tem não sei o quê. O Sporting nessa zona tem 9 medalhas olímpicas, 2 FIFA World Player, Figo e Ronaldo, tem 22 campeonatos nacionais e tem lá também mais um monte de coisas sobre modalidades. Pronto, este é... europeu de goalball. Este é... Como é que chama aquele futebol na mesa? Sbutia. Depois... Tinham lá uma coreografia, fizeram uma coreografia com cartolinas. Pá, eu acho que o Benfica tenta sempre pôr uma mensagem assim, tipo, as cartolinas do Sporting eram só vermelhas e brancas, mas pronto, a opção deles. Pá, e depois eu vi uma coisa, pá, verdes e brancas, não é? Desculpa, pronto, sim, exatamente. Sim, o penalti em Alvalade, também já levou ao intervalo. Depois, as claques do Sporting estão todas juntas, só numa bancada. Eu só vi, pá, e isto é legítimo, eu não estou mesmo a ser faccioso. Eles, a única vez, primeiro, que o estádio se envolveu todo num grito de apoio à equipa, foi para cantar Quem Não Salta é Lampião. E uma cena que eles têm que é "Oh, topeira", pronto, que é uma cena assim. E depois... Como é que é? Repete lá. Os gajos estão "Oh, topeira", e estão tipo, pá, 5 minutos nisto. Pronto, eu não estou a gostar. Oh, topeira, e toda a gente a saltar. Tipo a cena dos no name de tudo a saltar. Sim, eles fazem a mesma coisa nas modalidades. Pronto, é igual, é a mesma cena. Onde os no-name fazem tudo a saltar e está tudo a saltar, é os gajos tudo tipo as claques de Sporting todas a saltar, mas a gritar topeira. E depois têm as únicas vezes que eu ouvi, pá, eu estava na bancada, mais ou menos na bancada oposta, estava tipo na diagonal. Oposta ao quê? Às claques. Estás a ver? Estava tipo do outro lado. Não era bem do outro lado, mas era na central, já quase do outro lado. E as únicas vezes que eu ouvi realmente... Havia sempre um barulho de fundo, que há lá sempre malucos a cantar, também aquilo é uma curva gigante, se não houvesse, coitados. Mas a única vez que eu ouvi real apoio foi quando eles fizeram isso, o topeira e o Quem Não Salta é Lampião. Porque tudo o resto não passava eu já fui ao estádio do Sporting. Eu já fui ao estádio do Sporting 2 ou 3 vezes. Também fui sempre disfarçado, até porque ia com amigos meus do Sporting. Sim, tu tens aquela história quando foste como puto ao estádio de Alvalade, te atiraram com a cerveja para cima, não é? Isso não foi. Isso foi quando eu fui com 10 ou 12 anos, mandaram quem me levou ao estádio neste caso. E o Benfica ainda por cima perdeu esse jogo. Mas também já fui mais recentemente. Fui naquele ano em que o Benfica perdeu 3 jogos seguidos. Fui lá ver o terceiro jogo em que fomos eliminados da Taça de Portugal, no primeiro ano do Rui Vitória. E é sempre assim. Eu também já fui ao Dragão. O Dragão ainda é pior. Eu vou sempre infiltrado, porque nunca consigo arranjar bilhetes pelo Benfica. Vou sempre infiltrado, e no Dragão ainda é pior. Tipo, há mesmo uma perseguição. No Sporting, pronto, eu acho que há tudo um pouco, porque a verdade é esta. Eu já vi adeptos do Benfica que vão lá e que são cuspidos para cima, mas depois também já vi, neste caso, os meus amigos que me levaram lá. Lembro-me desses meus amigos de se meterem no meio do benfiquista e do sportinguista, a dizer que isso não se faz, e pá, pronto, afastar o gajo do Sporting e acalmar todos os ânimos. Só para tu teres noção, a equipa de futsal do Sporting foi ao meio do relevado com a Supertaça de Futsal, e depois anunciaram também o jogo da final da Taça de Voleibol do Sporting contra o Benfica no João Rocha. E das duas vezes o speaker fez questão. Primeiro, o speaker, pronto, é aquele coelho elétrico que eu já disse há bocado. O speaker do Sporting, vocês, quem não foi a Alvalade não tem noção, mas é uma coisa, até eles não podem com ele. E o speaker fez questão de dizer: ganhámos a Supertaça de Futsal ao Benfica.
E depois a anunciar a final do voleibol, temos este coisa, não sei o quê, um jogo no João Rocha para apoiar a nossa equipa que quer ser bicampeã de voleibol para ganhar ao Benfica. E pronto, pá, e era isto. E eu achei aquilo completamente ridículo, parece completamente forçado. E eu não sei, pá, entrar em Alvalade é uma coisa que, pá, o ambiente da Luz atualmente eu não acho nada especial. Mas faz-me dar muito mais valor ao ambiente realmente que eu tenho do Benfica indo ao Sporting, porque aquilo é uma coisa para mim que estou de fora, faz-me um cringe gigantesco. Ora bem, mas falando do jogo, porque isto é o Sim. podcast do Benfica, não é o podcast do ambiente do Sporting. É pá, sim, mas aquilo, desculpa, mas aquilo fez-me bastante confusão. Sim, depois também estavam aqui a dizer, ao intervalo há um concurso que se chama Penalty a Sporting, ou uma cena assim, Penalty a Alvalade, exatamente. Alvalade. Que é uma família que convidam a família, vestem-na de Sporting e tentam marcar um golo a um guarda-redes da formação. Que era um Yoon Yan, era lá um asiático qualquer que eles têm na formação que foi defender os penaltis. Pronto. Pá, a única alteração aqui foi o Jardel que entrou, finalmente está recuperado, entrou o capitão. E o Sevilar? Sevilar e Feiza. Depois do Seferovic entrou pelo Jonas, mas acho que não arriscámos assim tanto, tirando aqui na baliza. Pelo menos o 11 parecia que não íamos dar grande hipótese aqui para garantir a final do Jamor. O que acabou por acontecer não foi isso. Pá, a primeira parte, em termos de futebol, das duas equipas, não houve nada. Pá, aquilo estava-me a dar... o Sporting não jogou nada o jogo todo. Pá, acho que isso é consensual. Sim, o Sporting nem jogou. Quem jogou foi o Bruno Fernandes. Pronto, Bruno Fernandes vale para aí 80% da equipa do Sporting. Agora, o Benfica também não jogou. E foi isso que me preocupou. A primeira parte, então, foi uma perda de tempo. Não houve nem Benfica nem Sporting, não houve nada. A minha análise do jogo é que o Benfica teve muitas dificuldades em sair a jogar e quando finalmente conseguia sair, porque o Sporting tinha. A primeira razão era porque o Sporting tinha uma pressão muito intensa, muito alta, a campo inteiro. E pronto, o Benfica com o Feiza no meio campo, que é um jogador que não consegue ter uma qualidade de passe, que muitas vezes acaba por eu acho que ele tem uma dificuldade enorme em jogar de costas para a baliza, para onde nós estamos a atacar. Ele, não sei se lembras, ele jogava bem, era quando estava no meio dos centrais, ou seja, construíamos com três jogadores no centro do terreno, com os centrais e o Feiza no meio. Nessa altura, porque ele está de frente, tinha outra qualidade. Agora quando ele está a jogar no meio, em que pode ter um adversário nas costas, ele complica bastante e às vezes volta para trás e às vezes perde a bola. É um jogador que não consegue dar uma boa construção de jogo ao Benfica, nesta tática em que está ali no meio. E o Benfica, pronto, depois perdemos logo no início o Gabriel, que eu acho que era um jogador que teria sido fundamental neste jogo por causa da qualidade de passe. Como o Sporting estava a pressionar tão alto, havia mais espaço nas costas do Sporting, e o Benfica não conseguiu explorar isso. Acho que temos uma vez um passe do Pizzi na segunda parte, assim um bocado a desmarcar o Seferovic, e que o Seferovic, pronto, depois acaba por matar com o pé direito e a bola sai-lhe mesmo muito mal. Tirando isso, o Benfica nunca conseguiu aproveitar o espaço todo nas costas do Sporting. E é mérito do Sporting. O Sporting tinha uma pressão muito intensa, muito alta, e isso complicou. Mas depois também a verdade é esta: quando o Benfica conseguia passar essa primeira pressão, o Sporting fazia sempre falta. Este foi o jogo em que o Benfica sofreu mais faltas desde que o Benfica ganhou 4-2 ao Sporting. Foram 24 ou 26 faltas que o Benfica sofreu, e nunca antes tivemos um jogo em que tínhamos sofrido tantas faltas. E pronto, a verdade é que a passividade dos amarelos do Miguel, que, eu não acho que ele tenha roubado o jogo, ele simplesmente é um péssimo árbitro, porque umas vezes dá amarelo em situações em que não é suposto dar amarelo, depois na jogada a seguir já dá amarelo e já não dá amarelo, em jogadas em que são óbvias que é de amarelo. E é toda uma contradição. E o Miguel, acho que é um péssimo árbitro, não gostei nada da arbitragem dele. Pá, o que me custou mais nem foi
perder contra o Sporting e ali naquele ambiente todo. Foi perder contra este Sporting. Pá, o Sporting é miserável. Este Sporting não joga nada. Ver o Bruno Gaspar, que foi um jogador formado no Benfica, a jogar. É pá, o Bruno Gaspar, e não é só o Bruno Gaspar, a equipa toda do Sporting tirando o Bruno Fernandes. Aquele Luís Filipe, até os lagartos estavam a queixar dele. O Sporting não joga nada. Não há ninguém tirando o Bruno Fernandes no Sporting que joga alguma coisa. Ninguém. O Sporting não jogou ponta de corno. E foi isso que mais me custou. Nem sequer foi perder contra o Sporting, foi perder contra este Sporting. Tem lá o Matia joga bem, o Coates é competente. Agora, pá, tem ali jogadores que não eram titulares, sei lá. Eu não quero Braga. No Braga não eram de certeza. Sim, mas pronto, a verdade é que o Benfica também se expôs um bocadinho quando na segunda parte abdica praticamente de atacar e nunca consegue. As posições do Bruno Lage no geral acho que foram muito más. Acho que o Feza acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ao Krovinovic. O Krovinovic saiu do jogo da Croácia a dizer que tinha ganho a oportunidade, nunca mais voltámos, e desde então nunca mais voltámos a ver jogar. E o Fez acho que também não voltamos a ver jogar esta época, porque eu já disse isto aqui, quem ouve o podcast com alguma regularidade, já para a terceira vez que eu me queixo do Fez na construção do jogo. Bem, e na última vez eu até disse que ele tinha feito um jogo muito fraquinho e caíram em cima de mim. A verdade é que este que o jogo que o Feza fez agora não foi a primeira vez, foi a terceira, pá, aí que ele faz nos jogos destes. Ele compromete bastante a construção do jogo do Benfica e não acho que tenha lugar no Benfica e pronto, para o ano, tendo o Chiquinho, tendo o Florentino, tendo o Jetson, tendo o Gabriel, eu acho que o Feza não tem muitas hipóteses de ficar no Benfica. O Gonçalo e o Donek estão aqui a dizer que o Samaris é crucial, especialmente depois do Gabriel sair. Pá, nós perdemos muito o nosso, neste sistema atual. Tanto toda a gente participa na construção, desde os centrais até ao trinco, até ao médio centro, são as primeiras fases ali de construção. E neste jogo tivemos uma fase de construção, um início de fase de construção muito deficiente, porque o Feza vê-se, não tem visão é muito bom numas coisas, era um dos melhores jogadores e dos jogadores mais essenciais no futebol do Rui Vitória. Agora, neste sistema de jogo não pode ter lugar, não tem. Porque tu não tens início da construção com qualidade ali com o Fez e com o Samaris tens. O que tu ganhas em consistência defensiva, pá, que neste jogo acho que nem foi muito, porque o Fez foi ainda por cima comido umas vezes. Não teve aquele Feza que nós conhecemos ali a cortar jogo, não teve essa mais-valia e depois não tem aquela mais-valia, porque não é culpa dele, mas ele não tem essas características, de conseguir andar com a bola, não tem as características de fazer bons passos para começar a construção, é logo ali menos um, e a construção neste jogo, pá, e vocês viram no tom dela o que é que aconteceu quando saiu o Samaris, passámos outra vez grandes dificuldades. Sim, mas foram dificuldades diferentes. Eu sei que foram diferentes, mas aqui tu não só perdeste o Gabriel e puseste o Jetson, não acrescenta nem de perto nem de longe a mesma coisa na construção, como depois não tinhas ali também o Samaris. Sim, eu acho que devia ter entrado logo o Tarabt. Eu acho que o Tarabt teria dado a qualidade de passe que o Gabriel é capaz de dar, e enquanto o Jetson é um jogador mais de transportes de bola e que como tal não consegue dar a mesma coisa que o Gabriel dava, e que era aquilo que o Benfica precisava, porque o Sporting estava a pressionar muito alto e precisávamos aproveitar o espaço nas costas. Azeite, nós não estamos só a pôr a culpa no Feza, tipo, toda a gente teve culpa. Eu não estou a culpa toda no Feza, mas a verdade é. Eu não acho que tenha sido falta de empenho, acho que foi mérito do Sporting. O Sporting teve uma pressão. A verdade é, aqueles jogadores do Sporting eram quase todos um bando de trambolhos, mas a verdade é que corriam e estavam a pressionar bastante alto, e isso complicou bastante porque nós não conseguimos ter uma construção de jogo minimamente boa, porque tínhamos jogadores a menos. Porque eu não acho que seja só o Fez, eu acho que o Jetson é um jogador de transporte, não é um jogador de passe. E apesar do Jetson não ter sido tão mau assim, também não consegue dar uma qualidade de construção de jogo como o Gabriel dá, como o Samaris dá, como o próprio Florentino é capaz de dar. Pronto. Passando para o golo, pá, é aquela questão que eu estava a dizer há bocado. Discute-se muito, pá, o golo é um grande golo, é verdade, o ângulo é um ângulo, já veio os gajos da última barreira dizer que o Sevilha não tem culpa, que está colocado e não sei o quê. Só que
eu acho que estamos a centrar a discussão no ponto errado. Não é, eu não vou repetir, já disse isto há bocado, não é se o Svilar tem culpa ou não, é se o Svilar, quando é chamado a intervir, se vale pontos ou não, porque valer pontos era fazer uma defesa que 80% dos guarda-redes, neste âmbito da Primeira Liga, não fariam. E o Svilar ainda não teve nenhuma defesa que eu me lembro destas. E, portanto, é isso que eu acho que ele não serve, pá. O Svilar era titular, alguém me sabe responder isto, o Svilar era titular em quantas equipas da Primeira Liga? Alguém me sabe responder isto? É que eu não sei, porque o Svilar não provou nada ainda fora do Benfica. E eu gostava de saber. Aliás, no Benfica não provou nada. O Svilar era titular na B com o Zlobin? Não sei. E é isso que me assusta. Isso era por causa do nome. Tá Pá, a cena do Svilar, não é se tem culpa ou não. Estás a ver? Tipo, eu acho que é a questão errada. É se valeu pontos ou não. Se já fez uma defesa que 80% dos guarda-redes não fariam. Isso para mim é um guarda-redes que merece estar no Benfica. Não é um guarda-redes que não tem culpa. Eu não quero um guarda-redes de todos os jogos, tipo, sofra 4 golos e dizer, pá, nesses 4 golos não teve culpa. Não, é nesses 4 golos defendeu 2 que não teria culpa. Era isso que nós estávamos a falar. Não teria culpa, mas mesmo assim defendeu. E portanto valeu-nos pontos. Naquela jogada do Tondela do António Xavier, que ele faz com o pé esquerdo, está no lado direito e puxa a bola para o pé esquerdo, ele faz um remate. Eu acho que se fosse o Svilar ele teria sofrido esse gol e o Vlaco Dimos não sofreu e consegue defender. Eu acho que vai ser uma das é quase certeza uma das contratações que o Benfica vai fazer este verão, vai ser um guarda-redes novo. O Svilar vai ser emprestado de certeza. Eu espero que seja, porque nem é para mal dele, mas é até para ele ter algum crédito. Se o Svilar conseguir provar, se o Svilar conseguir provar que consegue ser titular numa equipa de uma primeira divisão, pá, a partir daí digo, ok, este gajo merece um lugar no Benfica, porque já conquistou, até o Cláudio Ramos já provou que consegue ser titular do Tondela e eu gosto, pronto, a gente não gosta, mas eu gosto do Cláudio Ramos, por exemplo. Se o Svilar conseguir provar numa Liga Europeia, não precisa de ser em Portugal, que consegue ser titular de uma equipa qualquer que ela seja, eu dou-lhe crédito. Agora, até provar isso, pá, não consigo dizer que ele deve estar no Benfica, pá, não consigo mesmo. Sim, é perfeitamente legítimo. Porque até agora não fez nenhuma defesa que me dissesse que ele vale pontos, e um guarda-redes para o Benfica não só tem de não ter culpa, não é só isso. Ele sofre mais ele tem mais golos sofridos pelo Benfica do que jogos que fez. Isso é difícil. Os grandes sofrem sempre menos golos do que os jogos fazem. Quantas defesas do Vlaco Dimos, incluindo esta última do Tondela, que ele podia ter sofrido, tu dizias, não teve culpa, foi bem batido, mas mesmo assim ele defendeu. Para mim isto é que é um guarda-redes do Benfica. E pronto, e até ao fim, depois de lá falhámos. Eu sempre tive a confiança que íamos marcar até ao fim, mas não aconteceu. Tivemos poucas oportunidades, foi um jogo em vão. Só tivemos 2 ou 3 oportunidades do Seferovic e temos um remate dos Jonas de fora da área. Foi um jogo muito pouco conseguido, principalmente contra uma equipa que não fez por merecer. Este Sporting vai ser completamente trucidado pelo Porto, acho eu, na final da taça. Vamos lá ver, é um jogo, tudo pode acontecer, mas acho que o Bruno Fernandes... Eles têm uma vantagem e estavam aqui a dizer nos comentários, e têm razão, o Bruno Fernandes, eu lembro em Portugal, lembro de poucos jogadores neste contexto, que é de qualquer lance refilam, tenham razão ou não. O Hulk era um deles. O Hulk podia dar uma cacetada gigantesca num gajo e mesmo assim dizer que não tinha culpa. Eu lembro do Hulk fazer isto. O Bruno Fernandes, todos os lances... Há uma série de jogadores do Porto que faziam isso. Todos os lances discute. O gajo manda-se para o chão, fica no chão a discutir com o árbitro, a perguntar se não é falta. Eu lembro-me uma jogada no Bruno Fernandes, está o gajo do outro lado do campo, já estão tipo os jogadores todos do Sporting a atacar com o Luís Filipe, está o gajo tipo deitado ou sentado à espera que o árbitro vá falar com ele. O Bruno Fernandes neste contexto é um nojo. E eu não sei como é que não é mais vezes... não é chamada a atenção mais vezes, é que os árbitros também permitem isto. O Bruno Fernandes é um grande jogador, mas neste âmbito é um nojo gigantesco. E pronto, e depois o Sporting fechou como se tivesse ganho a Liga dos Campeões. Eu percebo, era a época do Sporting que podia acabar ali. Não percebo é porque
alvoroço todo que eles têm, porque eles têm sempre alguma coisa a provar e hoje o Twitter provou isso. Um gajo disse que as claques não disseram nada, viram logo, oh, e quê? E quê? Que isto estivemos a cantar, eu estou rouco, mano, eu estou rouco, não, pá, I don't care. Se estivessem seguros de si próprios não precisavam de provar nada a ninguém. E continuam a chatear aqui um gajo. Tens alguma coisa a acrescentar daqui? Pá, eu gostava só de falar Do Gabriel? da parte final. Podemos falar aqui do Gabriel, mas primeiro queria falar da parte final do jogo, em que o Benfica vai jogar contra o Feirense, não só sem o Gabriel, mas também sem o Rafa, porque o Rafa foi expulso. Ainda não percebo. A Sport TV não mostrou imagens, ainda ninguém percebeu bem o que é que aconteceu, porque depois acho que até disseram que havia jogadores embrulhados no Rafa. Pronto, não mostraram imagens, só disseram isto. Não dá para perceber bem, mas é uma coisa que, por um lado, é bom ver os jogadores do Benfica tão chateados como nós por terem perdido. Por outro lado, é uma coisa que um profissional se pede, que tenha um bocado de cabeça e não reage a estas coisas. Principalmente o Sporting, que é aqueles gajos que não chateia ninguém. Eu tenho uma série de amigos. Mas também tiveste aquela situação do Jonas no fim do jogo que depois também. Hã? Não ouvi, o que é que disseste? Desculpa. Também tens aquela situação do Jonas no fim do jogo que lhe começam a mandar bocas na zona mista e que o gajo responde: pá, eu percebo isso. Primeiro, na zona mista eu não sei o que é que aquela gente, quem eram aqueles gajos que estavam a mandar bocas ao Jonas no meio da zona mista, porque eu não consigo ter acesso à zona mista. Eu acho que pode lá estar quem quiseres, porque estava lá. Como pode estar quem quiser na zona mista, meu? Estava lá a malta do Benfica, por isso é que eu estou a dizer isto. Mas isso na luz não acontece, desculpa lá, ver os jogadores irem para o autocarro. Na luz há um túnel, né? No Sporting acho que não há. Mas eu sei que área é aquela, eu já estive dentro daquela área, aquilo não é uma área comum para os adeptos lá estarem, tipo, os adeptos normais não podem lá estar. Estava lá a malta do Benfica porque disseram até que o Gabriel estava de muletas. Pá, mas não é o adepto comum que lá está, aquilo é malta das tribunas. Nós quando íamos para o camarote, quando nos arranjavam coisa, que íamos lá jantar, nós passávamos por aquela área, não sei se tu te lembras. Sim, nós íamos jantar a Alvalade, que era um jantar de borla e era bastante bom, que nos ofereciam. Mas aquela zona é uma zona, eu acho que só dá acesso aos camarotes, aquilo não é para toda a gente. De qualquer maneira, eu não percebi que é que um gajo do Sporting quer dizer fica para o ano quando. Pronto, o Sporting este ano não está em sexto ou em sétimo porque tem-se levado ao colo de uma maneira escandalosa. O Sporting tem 13 ou 14 penaltis, uma coisa ridícula. E pronto, não percebo como é que alguém do Sporting consegue dizer ao Jonas que. Os Jonas disseram aqui no Twitter que têm os mesmos títulos desde que está em Portugal do que o Sporting nos últimos 30 e tal anos. Portanto, é um bocado ridículo, mas pronto, falta de noção é o que não falta para os lados do Sporting. Mas pronto, tranquilo, o que importa é o campeonato. Foi isto. E pronto. O Gabriel está fora, já dissemos aqui que pode ser o Tarap a entrar. Já nos disseram também. Há vários jogadores que se perfilam. Obrigado pelo Há vários jogadores que se perfilam para entrar. Eu acho que o Jetson está apto. O Tino não. Acho que o Florentino não vai entrar já. Eu acho que o Florentino é capaz de entrar, por exemplo, na Liga Europa contra o Eintracht para substituir com o Samaris. Mas não vamos entrar num meio campo com Samaris e Florentino. Isso é um meio campo muito defensivo. Eu vejo mais. Eu acho que a hipótese mais plausível é o Tarapte com o Samaris e o Jetson com o Florentino contra o Eintracht. Mas o Jetson tem um problema, pá. O Jetson com a Vitória ainda rendeu, com o Bruno Lage não, que é um mistério que eu também ainda tenho. O Jetson com o Bruno Lage ainda não rendeu em nenhum jogo, pá. Sim, mas eu acho que. Pois, mas a questão. A verdade é que o Jetson tem sido sempre. Eu percebo o que é que estás a dizer quando ele não joga tanto, mas a verdade é que o Jetson é quase sempre um jogador que entra numa das 3 substituições, não é? Sim, ele tem sido sempre suplente, mas imagina, com o Rui Vitória ele fez ali grandes jogos, até para a Liga dos Campeões, que entra em marca.
Agora que o Bruno Lage tem estado sempre muito retraído e ou não faz um jogo que não se nota onde é o que é que ele faz, que para mim isso é fazer um mau jogo, ou enterra às vezes. E eu não percebo porque é que o Bruno Lage, ainda não consegui entender porque é que o Bruno Lage o Jetson deixou de render. Porque o Jetson já mostrou este ano que tem qualidade. Mas ele tem sido dos jogadores mais utilizados. Se reparares bem, ele é sempre um dos jogadores que entra numa das posições. Sim, isso sim. Eu acho que a substituição do Gabriel, porque está fora o resto da época, ainda por cima, vai ser pelo Tarap, porque é o jogador mais parecido com o Gabriel que nós temos. A nível de qualidade de passe, tem uma coisa que o Gabriel não tinha tanto. O Gabriel fazia passo alto. O Tarap faz também um passo no rastejar, que vai pela relva, rasteiro. Sim. O que é mais fácil para receber para o jogador, apesar de não. Mas quem é que achas que é o mais provável que entre? Vai ser o Tarapto, tenho quase certeza que vai ser o Tarapto. Mas acho achas que é o o Tarapto, eu estava há bocado no Discord a falar com o Amador sobre isso. É diferente um jogador entrar 20 minutos ou entrar 90, porque tu em 20 minutos podes dar tudo a toda a hora, e era por isso que eu acho que o Jiménez era muito bom suplente, mas não era assim tão bom jogador de jogo inteiro. Porquê? Porque tu quando entras 20 minutos, meia hora, tu podes dar o máximo em todas as jogadas. Tu quando jogas 90 minutos tens que gerir muito bem o teu esforço. E eu não sei se o Tarap primeiro tem essa capacidade. Tarap já fez 90 minutos na equipa B, não é? E segundo, se tem esse ritmo, talvez. Eu deixo a critério do Lage analisar. Mas o Tarap já provou, mais ou menos, achou que consegue ser um bom suplente. Agora, bom titular, ainda está para provar, mas eu espero que sim. Eu acho que vai ser Tarap e Samaris, e acho que na Alemanha vamos jogar na Alemanha, e primeiro jogamos na Luz, vamos jogar com o Florentino e com o Jetson no meio. Pois também há outros dois jogadores que têm algumas hipóteses, eu acho que não tem assim tantas. Aliás, e para o lugar do Rafa no Feirense, achas que vai entrar o Salva? Eu acho que aí vai ser o Zivkovic, né? Pá, mas o Zivkovic para mim é uma incógnita. O Zivkovic nós estávamos sempre a refilar com a Vitória que ele não entrava. Só que. E depois veio o Lage e disse que qualquer jogador que trabalhe tem hipótese para entrar. Pá, e o Tarapte. Fitzord, obrigado pelo follow. O Tarapte é prova disso. Trabalhou e entrou. Tem que se passar qualquer coisa a esse nível com o Zivkovic, pá. Tem que se passar qualquer coisa a nível de treinos com o Zivkovic, porque ele muitas vezes nem sequer é convocado. E tem que haver. Tem que haver ali qualquer coisa, porque o Lage já disse e o Tarap tem prova disso. Quem trabalha tem lugar. Então, por essa lógica, quer dizer que o Zivkovic não trabalha nos treinos ou não mostra nos treinos. Eu acho que o principal problema do Zivkovic é que o Pizzi e o Rafa estão os dois a jogar imenso. Então, como é que o Tarap passa à frente do Zivkovic? Não é a mesma posição. O Zivkovic anda joga numa ala. O Jota no lugar do Rafa. Eu acho que o Jota joga melhor a segunda avançado. Pá. Não acredito que jogue o Jota, sinceramente. O Jota é um jogador muito de linha, e o Rafa raramente está na linha. Está sempre a jogar em qualquer parte do campo, e o Jota é um bocado mais fixo numa ala. Então acho que vai jogar o Zivkovic. Pronto, é capaz. E o coisa para o meio. Tinhas aí mais qualquer coisa para falar, não é? Vendemos o Jiménez. O Benfica foi hoje. Jiménez por 38 milhões já foi anunciado a CMVM, mais 3 milhões de empréstimo, portanto o Jiménez milhões de empréstimo. 41 milhões. O que é que tens a dizer? Que se também tiveste umas discussões qualquer no Twitter hoje sobre isso. Não tive nenhuma discussão. Mas tiveste a falar com alguém. Houve alguém que teve depois a discutir lá para baixo, mas eu não dei. Não que a discussão. Mas acho que foi porque estavam a discutir o impacto financeiro que o Jiménez teve. Não se resume só a esta venda, resume-se também a, por exemplo, a vitória contra o Zenit na Liga dos Campeões. Jiménez, eu acho que o principal que nós temos a retirar daqui é o Benfica, sem perder nenhum jogador titular, já fez quase tanto dinheiro como o Porto vai fazer com o Militão. Porque o Porto vai ter que 10% do passe Militão era do São Paulo, 10 ou 15%, agora não tenho certeza.
acho que era 10%, ou seja, o Porto vai pagar 5 milhões pelo Militão ao São Paulo, ou seja, vendeu por 45 e o Benfica já fez 41 milhões com o Giménez, com um jogador que nem sequer é do 11 titular do Benfica, e isto são ótimas notícias, porque significa que nós temos um bocadinho mais esperança que o João Félix e o Rubén Dias não saiam do Benfica este ano. De resto, acho que é uma boa venda. Eu sei que tinham prometido os 60 milhões, mas 40 milhões a cena é por um jogador que nunca me impressionou no Benfica. Ele agora está a jogar um bocadinho melhor, mas nunca me impressionou no Benfica. O Giménez era um bom suplente, não era um bom titular. Agora, era um jogador muito burro, pá. Ele estava sempre fora de... Também era um bocado, acho que era ordens do Rui Vitória, porque depois o Seferovic fazia a mesma coisa. Mas era um jogador que estava sempre fora da posição. Assim é. O Giménez, 41 milhões, acho que foi uma grande venda. É um grande encaixe para o Benfica, que permite aqui já grande margem de manobra, principalmente pós ativos que temos agora, e com o Seferovic a render. O Giménez também está muito bem integrado lá em Inglaterra, na Premier, e tem dado bastante. Agora, eu só tenho uma questão em relação à venda do Giménez, que é: o Vieira disse há uns tempos, e isso está nas notícias, até pus hoje no Twitter, que o Giménez só saiu pela cláusula e que ia ser a maior venda do futebol português, e não sei. Mas isso ele disse tantas vezes. Está bem, mas o meu problema é: tu quanto mais falas, mais probabilidade tens de errar, porque dizes mais coisas. Pá, não me façam promessas que não têm intenção ou que acham que não conseguem cumprir. Não digam nada. Eu preferia que o Vieira não dissesse nada e depois vendesse se o Vieira não dissesse nada e vendesse o Giménez por 40 milhões, era uma venda do caralho. Pá, imagina, eu acho que é uma ótima venda. Acho que sim, mesmo pelo valor máximo que alguém poderia pagar por ele. Tu vais sair com uma gaja que não conheces, ok? Estás a jantar e dizes: pá, daqui a bocado nem sabes, vai ser. Daqui a bocado nem sabes o que é que vai acontecer. Vai ser uma cena brutal. E depois e ela... Estás a ver? Tipo, se tu não dissesses nada, se calhar ela achava que era uma cena do caralho, mas não foi tanto como tu prometeste. E, portanto, isso custa-me. Não, normalmente eu consigo corresponder com as expectativas. Sim, tu consegues. Tu sabes como é que eu sou, pá. Aqui o machão corresponde sempre à expectativa. Se ele diz que compre, não é Vieira. Porque esta cena de prometer e não cumprir já é conhecido como uma vieirada, não é? Sim, eu acho que sinceramente eu prefiro que não me façam promessas e que digam depois, porque 40 milhões é uma grande venda do Benfica e seria uma venda, um feito ainda maior se não nos tivessem dito nada antes e se não tivessem prometido nada. Pá, ele que fale menos, pela boca morre o peixe. Pá, ele que fale menos, esteja calado. Eu já estou tão calejado. Desde que ele me disse que não ia vender o Ederson e depois 3 meses depois vende o Ederson. Com o Bernardo Silva, eu até no dia 1 de Abril da mentira pus isso também no Twitter. Há uma quote do Vieira a dizer: o Bernardo Silva e o Ivan Cavaleiro foram emprestados para o Mónaco, mas temos todas as intenções de os ver a treinar outra vez no Seixal. Essa aí costumo bastante. Eu acho que a partir do momento em que tu já vi mas tantas vezes que ele já disse estas coisas, 40 milhões pelo Giménez não custa nada. Tantas vezes que ele já disse estas coisas e que depois não cumpriu, pá, que já devia ter aprendido, pá, falem menos e acertem mais, porque quanto menos falam, mais têm probabilidades de... Quanto mais falam, mais probabilidades tens de errar, pá, eu não... Custa-me imenso, ainda que o Benfica esteja a viver estas coisas de o Giménez só sai pela cláusula, pá, não sai, o João Félix só sai por 120 milhões, pá, não me fodam, não digam coisas que depois não vão cumprir. A pior coisa que me podem fazer é fazerem uma grande promessa e depois tipo, tu estás com uma grande expectativa e depois as coisas são só médias. Pá, isso para mim é terrível. E pá, e pronto. Eu, sinceramente, a mim esta aqui não me custou nada, porque eu acho que é uma venda muito boa. Porque eu acho que não há necessidade nenhuma de falar e continuo a falar e isso custa-me muito. Eu acho que não dava mais do que 40 milhões pelo Giménez. Acho que ele parece mais esticadinho. Como venda sem promessa é uma grande venda. Ok? O meu problema é mais uma vez nos dizerem coisas que se calhar sabem à partida que nem sequer vão cumprir. Pá,
Não, Mas pronto, não sei. já estamos aqui com 1h30, não é? Estamos com 1h20, 1h30, contando com os 10 minutos iniciais, portanto, sim. Só acrescentar, acho eu, temos aqui, depois vamos continuar um bocado mais convosco aqui da Twitch, não se vai embora, pessoal, só para fechar aqui o podcast para o pessoal que nos está a ouvir, mas só aqui umas coisas finais. Não sei se tens aí a agenda, mas este fim de semana já há a fase final do voleibol, não é verdade? Já Estamos temos na a fase final. O primeiro jogo é. A equipa do Benfica que mais tem entusiasmado nas modalidades, a equipa de voleibol do Marcel Matos, passou à final. São quantos? À melhor de quantos? É a final, a melhor de 5. Ou seja, quem ganhar 3 é campeão. Pronto. E a primeira final é já contra o Sporting, já é no estádio João Rocha, com João aqueles Rocha. preços ridículos que havia, bilhetes para o futebol. Só para acrescentar, tiveram 30, gabam-se tanto de perderem e terem o estádio cheio, estavam 34 mil pessoas em Alvalade, e à altura que eu entrei, a meia hora do jogo, ainda havia bastantes bilhetes para vender. Não há ninguém do Sporting que se gabe de encher o estádio. Está sempre vazio. Que hoje no Twitter ouvi-os bastante. Havia bilhetes para a bola, para o jogo de ontem, mais baratos do que bilhetes para o voleibol, que puseram afinal neste caso preço, eu fui eu que disse isso, mas é o mesmo preço, é ambos 10 euros. Pronto, mas 10 euros, mas para o futsal era 12, por isso agora fizeram um preço mais baixinho. Eu acho que o Benfica vai ser campeão de voleibol. Ganhamos todas as vezes ao Sporting esta época, não foi? Ao Sporting ganhámos todas as vezes esta época, sim. Pronto. Espera-se menos uma final limpinha nestas luz de esperança. Nós só perdemos contra o Fonte do Estarde. Nas modalidades. Pronto, quem puder que vá, é um preço bastante elevado, para mim estúpido, porque eu não lhes pago 1 euro, o Sporting tem que pagar 10. Acho que o Benfica vai limpar, espero que limpe. O Marcel Matos está farto de pedir para irmos pelo menos à luz, e eu acho que temos que apoiar bastante esta equipa, que tem sido uma luz de esperança no meio das modalidades esta época. Acho que merecem bastante. E pronto, só para dizer isto, este fim de semana já. Sabes ser no sábado ou só no domingo? É no sábado às 6 da tarde. Pronto. E dá na Sporting TV. É ver, e esperemos que o Benfica saia campeão. E também, já agora, já que estamos numa destas, também há o jogo da Liga Europeia de Hockey Patins, sábado às 6 da tarde, às 7 da tarde, contra o Oliveirense. Eu fui ver o primeiro jogo, eu moro aqui perto de Oliveira das Mães, fui ver o jogo e assim numa de pronto. O jogo por acaso não teve transmissão. Sim, é fim de semana de seleções, não há nada para fazer, vou ver o hockey. E pronto, fiquei agradavelmente surpreendido. O Benfica fez um bom jogo. Entretanto, já perderam contra o Valonga em casa, mas nunca podemos ter tudo, né? Nunca podemos ter tudo nesta vida. Mas eu gostei e acho que o Benfica só a prova que o Benfica tem que investir este ano na Liga Europeia, visto que de resto já estamos eliminados no campeonato, já estamos fora, porque estamos a sei lá quantos pontos do Porto, que está em primeiro, e na Taça de Portugal ainda podemos fazer qualquer coisinha, mas vamos ver. Pronto. Eu gostei bastante do jogo em Oliveira das Mães. Acho que fomos claramente superiores ao Oliveirense e temos boas hipóteses de ir à Final Four da Liga Europeia e eu recomendo. Aliás, é uma coisa que eu arrependo sempre que puderem ir ver um jogo de hockey patins, vão ver, porque é uma modalidade que na televisão versus ao vivo eu nunca vi, é completamente diferente. Já viste um jogo comigo já? Não, vi o treino. Aquele treino que nós faltámos à taça. Eu acho que viste um jogo comigo. Não vi, não. Eu nunca vi nenhum jogo de hockey em patins ao vivo. É muito fixe. Eu acho que o hockey patins é um jogo, claro, muito emocionante, principalmente ao vivo, porque tu consegues perceber onde é que a bola está quase sempre. Alguns remates tu consegues sempre perceber onde é que a bola está. E na televisão não dá para perceber isso, e nem dá para perceber todo o movimento que há no jogo todo dos jogadores.
Mas pronto, bora fechar o podcast, continuamos aqui na live. O jogo é do Farense de futebol domingo, portanto apontem para aí para terça ou quarta da próxima semana a ver live outra vez. Deixa-me só ver aqui a minha agenda num segundo. Ui, para a semana, está complicado. Apontem se calhar para terça-feira, se calhar live outra vez. E para quem está a ouvir o podcast, na quarta-feira estejam cá. E pronto, por hoje é tudo. Não se esqueçam de seguir-nos nas redes sociais e pronto. E por hoje é tudo. Até para a semana e como sempre, viva o Benfica. Viva o Benfica.